Olá, este é o Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa eu converso com a deputada Ana Paula Siqueira, do Rede, sobre a mobilização da Assembleia em relação ao Dia Internacional da Mulher e as pautas prioritárias da bancada feminina em 2020. Acompanhe. A Assembleia de Minas terá uma série de eventos em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Momento para homenagear a memória de mulheres que fizeram história no Estado, avaliar conquistas, cobrar políticas afirmativas contra a violência de gênero e reforçar a luta cotidiana por igualdade e respeito. E as deputadas que formam a maior bancada feminina já eleita para o Parlamento Mineiro têm pautado de forma permanente essas questões por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também de outras ações de seus mandatos. Entre elas, a nossa convidada, Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. Bem-vinda, deputada. Obrigada pelo convite. Deputada, quais serão os destaques e os diferenciais da programação institucional que foi preparada esse ano pela Assembleia em relação ao Dia Internacional da Mulher? Este ano nós estamos retomando, o trabalho que foi iniciado no ano passado. Vamos trabalhar com a temática Sempre Vivas, que é uma menção à garantia da vida das mulheres da nossa sociedade, porque temos passado tempos de muita violência, muitas mulheres perdendo as suas vidas, com a questão da violência, do feminicídio. E nós restringimos a nossa temática com o nome Mulheres, História e Resistência. Isso porque nós estamos tratando da pauta feminina, mas também vamos dizer da história de muitas mulheres que nos antecederam e que nos permitem hoje fazer toda essa discussão, trabalhar a pauta política, mas também trazer a memória dessas guerreiras que nos sucederam e que hoje fazem história. E vamos falar também de resistência. A mulher sempre, em todos os espaços por onde ela anda, e aqui no parlamento não é diferente, nós estamos falando de resistência, estamos falando de luta, estamos falando de defesa de direitos, de busca por igualdade. Então vamos discutir no Sempre Vivas mulheres, história e resistência. Temos um marco importante que será o dia 6 de março, o dia 8 esse ano dá no domingo. Então, no dia 6 de março, nós vamos iniciar as nossas atividades aqui na Assembleia, com uma solenidade de abertura e depois uma atividade na parte da tarde. Pois é, nesse ato público do dia 6 de março, estão previstas as homenagens às mulheres que fizeram diferença na história do Estado. E qual que é a importância, deputada Ana Paula, de se falar no legado de Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, Helena Greco, Dona Fininha, própria deputada Marília Campos, que está há mais tempo aqui na Assembleia lidando com essa causa. Qual que é a importância do legado dessas mulheres para a luta feminina em Minas Gerais? Nós acreditamos que é realmente dar destaque, trazer a memória antiga para, inclusive, implicar em novas conquistas. Todas essas mulheres citadas e as demais que serão homenageadas deixaram sua contribuição, na nossa história, na nossa sociedade. Vamos fazer um recorte aqui especificamente no Parlamento Mineiro. A Marília Campos, ela é a parlamentar que trabalhou e que deixou como legado para a história de Minas Gerais esta comissão permanente de defesa dos direitos das mulheres. Essa comissão ela não existia na casa e foi fruto do trabalho da nossa querida deputada Marília Campos, que a comissão existe e que desenvolve, inclusive, mobiliza toda a estrutura da Assembleia em torno da temática da mulher. Então, assim como ela, as demais que estarão sendo homenageadas, cada uma à sua maneira, cada uma no seu eixo temático, cada uma na sua vivência, trouxe e deixou uma herança que nós precisamos repercutir até para estimular outras mulheres que ocuparão esses espaços no futuro. São exemplos inspiradores, Inspiradores, de luta, de resistência, mas principalmente de valorização da participação da mulher.
Está previsto também o relançamento de um livro de 2010, Mulheres na Política. Isso também tem uma simbologia importante, né, deputada Ana Paula, para a conscientização em torno da importância de uma maior presença das mulheres na vida pública e nos espaços de poder, porque essa é uma questão permanente ainda, né? Sim, a gente fala muito da subrepresentação feminina, né? E quando a gente trabalha resgates históricos, a difusão desse livro que vai ser relançado, inclusive fui entrevistada recentemente para colaborar com ele, e disse inclusive na entrevista, falou, a nossa responsabilidade enquanto parlamentar é fazer com que o nosso exemplo estimule outras mulheres a estarem aqui, a se colocarem a serviço da política, a se colocarem a serviço da população, porque não é fácil, né? A gente passa aqui toda a dificuldade que a maioria das mulheres passa na sua vida, né, em casa, nos outros espaços de atuação, aqui no parlamento nós também passamos. Mas como estimular as pessoas, as mulheres de fato a estarem aqui? Através das nossas histórias, daquela contribuição que a gente faz, da forma como a gente consegue contribuir para a organização da sociedade. Então, o relançamento dessa obra é um marco importante que vai servir como estímulo para as outras gerações. A programação preparada, ela também tem o apoio de dezenas de coletivos, sindicatos, fóruns e até mesmo de outros órgãos públicos. Parece que vamos ter, inclusive, uma assessoria jurídica para orientar mulheres vítimas de violência, não é isso? Sim. Essa programação, que ela inicia no dia 6, mas vai até o dia 11, e depois ela dá sequência aqui no trabalho da comissão, né? A comissão ela vai ser pautada por todo um arcabouço que foi construído, com uma coletividade grande, né? São diversos grupos, diversos coletivos, instituições, mulheres ativistas. Nós temos uma diversidade muito grande que já reuniram desde o ano passado, finalzinho do ano passado, nós tivemos reuniões preparatórias para culminar nesse evento. Então, nós teremos assessoria jurídica para orientar numa atividade que vai ser feita na Praça 7, né? Dia 6, nós temos atividade aqui na parte da manhã, na Assembleia, e à tarde nós vamos ocupar um espaço no centro de Belo Horizonte, que é a Praça 7, com uma tenda. Nessa tenda nós teremos diversas discussões e teremos um atendimento específico para orientação. Porque um dado que a gente tem, Marcos, é que muitas vezes as mulheres não sabem como fazer. Ela está ali, ela está numa situação de violência doméstica, ela não sabe muito bem como procurar, onde procurar, quem procurar. Existe uma rede de atendimento disponibilizada para essa mulher, especialmente nos grandes centros aqui, né, na metropolitana, mas ela não sabe como acessar. Então, nós vamos prestar esse serviço a fim de dar suporte para essa pessoa, para essa mulher, mas principalmente para conscientizá-la a fim de diminuir, né, os índices de violência que estão cada vez mais altos. Um recorte étnico também será feito na programação deste ano, nas discussões e enfoques de palestras do evento. Por que isso é importante, deputada? A gente tem alguns números aqui, né? São cerca de 60% de mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres negras. A taxa de homicídio entre mulheres negras também é 71% maior. Nós precisamos tratar, né, a coletividade, as mulheres de uma forma geral, mas nós não podemos esquecer que tem especificidades e que tem um recorte que precisa ser feito. Nós temos aí a questão das mulheres negras, né? Nós, mulheres negras periféricas, que moramos nas regiões de periferia, estamos mais sujeitas à violência, né? Os dados mostram que é um percentual maior que sofre violência. Via de regra, também são pessoas que têm uma baixa escolaridade, então nós precisamos trabalhar políticas de educação para atender esse perfil e, assim, em várias outras formas. A questão da empregabilidade, né? Se a gente faz um recorte do perfil de mulheres jovens ou já com a idade madura que têm acesso à questão do emprego, nós vamos ver que tem parcelas muito segmentadas ali e isso precisa ser discutido até para que possa ser pensado políticas para atendimento específico. E nós não podemos deixar de citar, né? Nós vamos trabalhar também muito fortemente com as mulheres indígenas, que é uma outra parcela da população mineira que precisa de uma atenção. Vamos tratar também das mulheres quilombolas,
né, que tem uma contribuição cultural muito rica para o nosso Estado, mas que ainda merece atenção nas políticas públicas, e os recortes eles são importantes para que a gente não perca de vista, né? A gente não pode tratar tudo como sendo igual, porque não é. Há especificidades em todos os recortes que a gente fizer. Em uma análise para além dessa data, a luta aqui na Assembleia, a senhora entende que ela tem resultado em leis e melhorias estruturais no atendimento, na prevenção e na conscientização dos direitos da mulher no Estado? Quais são os avanços que a senhora destacaria e assim, os desafios que ainda precisam ser cumpridos, né? Bandeiras que precisam ser levantadas constantemente? Sim, eu considero que a gente já conseguiu bastante avanço, né? Existem diversas legislações que foram apresentadas aqui, que foram votadas e que hoje já são legislações. Tem outras tantas tramitando aqui na casa. Eu vou citar uma legislação que está tramitando aqui, que certamente vai colaborar muito, que é reservar, organizar dentro da política de empregabilidade um percentual de vagas de emprego priorizando as mulheres vítimas de violência. Por que isso? Porque muitas vezes essas mulheres elas não conseguem sair desse ambiente de violência, dessa condição subalterna de violência, porque elas não têm condição de se sustentar. Autonomia econômico-financeira. Né? Então, nós temos um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, inclusive é um projeto de minha autoria, que prevê essa articulação do Estado com outros entes para priorizar esse atendimento. E um outro projeto também que prevê uma reserva de unidades habitacionais de interesse social para mulheres vítimas de violência. Porque outros dados que nós temos de pesquisa é que essas mulheres elas permanecem na situação de violência por não ter como sair daquele espaço. Ela não tem como sair e ela pensa assim, como que eu vou cuidar do meu filho? Né? Qual a garantia de estabilidade que eu vou ter? Então, nós precisamos pensar mecanismos que dê para essas mulheres com força. Então, a gente tem legislações como essas que tramitam aqui, que eu tenho certeza trarão um impacto positivo. Uma outra legislação também, né, que tramita por aqui, inclusive a senhora representou esse tema, é a questão do ensino da Lei Maria da Penha nas escolas, né, que também é muito importante porque aí você começa a criar uma conscientização desde os primeiros anos de vida. Sim, eu ia colocar exatamente isso, que é preciso as pessoas entenderem também das legislações. Então, trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas, ela será um avanço, porque nós estamos falando também de educação, né? Então, quando você trabalha nas escolas um determinado assunto, você não fala só com o aluno, você tem toda a comunidade escolar em torno daquele assunto. Então, nós teremos todas as equipes da escola, os professores, diretores, teremos os pais, toda a comunidade escolar envolta naquilo. E com certeza, conhecendo mais da legislação, a gente espera que os nossos futuros adultos, né, tenham também mais responsabilidade. Falando em avanços, foi uma experiência pessoal da senhora em 2019 com a gravidez, né, que acabou levando à regulamentação da licença maternidade para as mulheres parlamentares. Foi uma surpresa para a senhora se deparar com a ausência de regulamentação desse direito? Foi uma surpresa muito grande. Quando eu descobri a gravidez, descobrir também que a Assembleia, que é a casa, né, da legislação, onde se produz as leis, não garante a parlamentar, porque a parlamentar ela não é servidora, ela é uma agente político, é regida pelo regimento das casas legislativas, não tem a previsão regimental da licença maternidade. Foi uma discussão que, com profundidade, a casa fez. Nós conseguimos contar com a sensibilidade de diversos parlamentares, né, principalmente do nosso presidente, Agostinho Patrus, que me acolheu, entendeu a necessidade e articulamos internamente com outros deputados aqui para conseguir, ao final do ano passado, fazer uma alteração na Constituição do Estado que, a partir de agora, né, a partir de dezembro do ano passado, consta na nossa Constituição a licença maternidade, que é um direito constitucional. Período, né? De quanto tempo que ficou? 120 dias. 120 né? dias. É o direito que está previsto lá agora na nossa Constituição. E pensa, Marcos, é muito contraditório a gente pensar que o espaço onde produz a legislação, ela por si próprio não prevê a garantia de uma legislação para a parlamentar mulher.
Então, nós estamos o tempo todo discutindo a importância da inclusão da mulher, como os desafios para aumentar a participação feminina, mas nós não pensamos em como mudar, de fato, as estruturas. E isso não é um detalhe só da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que graças a Deus e graças eu pude dar essa contribuição ao Parlamento Mineiro, nós temos aí das 27 casas legislativas, mais de 20 que ainda precisam se regularizar. Antes tarde do que nunca, né? Que Antes sirva de tarde do que exemplo, nunca. né, o caso da senhora para que seja replicado em outras assembleias legislativas. Com certeza. Falar de direitos femininos, deputada Ana Paula, é falar, sobretudo, atualmente, de defesa da vida, porque, infelizmente, os índices de violência continuam alarmantes, né? Basta dar uma olhada no noticiário, né, diário aí para a gente ver que todos os dias tem casos novos de feminicídio no Brasil. Quais são os números hoje que mais preocupam em Minas Gerais em relação a esse tema e também a situação das próprias delegacias que parecem não ter ainda uma estrutura suficiente de atendimento? Eu levantei um dado com a Secretaria de Segurança do Estado e é alarmante. São 400 registros diários de violência doméstica. Imagina, todos os dias 400 mulheres registram novos casos de violência. De janeiro a outubro de 2019, nós tivemos 114, salvo engano, 114 registros de crime de feminicídio. São dados muito elevados. Minas Gerais é um estado enorme, né? 853 municípios. Mais de 823 municípios não têm atendimento especializado para as mulheres. Então, nós precisamos acelerar o processo de adequação dos nossos municípios. Nós sabemos que temos municípios muito grandes, municípios muito pequenos, mas é preciso estruturar essa rede de modo que as mulheres tenham uma rede de atendimento e uma rede de segurança. Então, nos preocupa muito. A comissão, no ano passado, ela fez muitas visitas às diversas delegacias que nós temos aqui na grande metropolitana de atendimento. Encontramos situações precárias, situações que precisam de muita melhoria, mas nós queremos mesmo que o Estado esteja em condições de atender em qualquer das regiões, com qualidade, com segurança e com respeito às mulheres que já estão numa situação difícil de violência, né? Algumas até de violência física, que já chegam na delegacia numa situação de muita fragilidade, não ter um serviço digno àquele atendimento. Recentemente, deputadas debateram aqui na Assembleia a questão do machismo estrutural. Por que, na visão da senhora, deputada Ana Paula, muita gente ainda teima em dizer que isso não é tão grave quanto as mulheres dizem ser? A gente escuta muito mais homens dizendo que não acontece do que propriamente mulheres, embora tem algumas que acreditem que não. Mas isso está relacionado com formas e até às vezes com pequenos detalhes. Nós vimos recentemente aqui, né, nas semanas passadas, aqui um debate caloroso na Assembleia, em que em muitos momentos nós tivemos, até aqui internamente mesmo, cenas e momentos de agressão verbal de parlamentares homens com parlamentares mulheres, né? Na forma de falar, na forma de apontar, nas palavras que são utilizadas. E esse machismo, ele é um machismo que vem invernizado, né? Parece não ser, mas é. E muitas vezes, quando nós mulheres, seja aqui no parlamento, ou seja na vida comum, nas casas, nas escolas, nos ambientes de trabalho, muitas vezes, quando nós estamos debatendo determinados assuntos, o assunto encerra o debate com um homem fazendo uma colocação do tipo, não precisa se exaltar, fugindo àquele debate, trazendo uma questão pessoal ou um aspecto pessoal daquele debate para superar a discussão e não propriamente focar naquilo que está sendo debatido. O que nos faz ter também em mente a necessidade de não nos calarmos. Inclusive, esse também é um mote da nossa campanha, né? Não se cale. Nós temos que ter o hábito de sempre falar, seja de uma situação de machismo, seja de uma situação de violência, seja de uma situação de um incômodo que nos gera simplesmente pelo fato de sermos mulher, né? Muitas vezes, Marcos, para ganhar um debate temático, nós mulheres precisamos gastar muito mais energia
do que vocês homens. E fica o recado para que nós homens também possamos refletir e aprender, né? Evoluir. Eu acho que é o desafio de todo mundo. Com certeza, porque essa é uma pauta que não é uma pauta só das mulheres, é uma pauta da nossa sociedade, né? E nós não queremos, né, um contra o outro. Nós queremos que a sociedade seja um espaço de convivência harmônico, todos convivendo harmonicamente. Mas nós precisamos sim contar com mais atenção dos homens, com mais sensibilidade, para que essa harmonia possa de fato acontecer. Deputada Ana Paula, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria que, antes de encerrar, deixar o espaço aberto para a senhora reforçar o convite às mulheres que nos assistem, né, para essa programação especial do Dia Internacional da Mulher, que será feita aqui na Assembleia Legislativa. Fica à vontade. Sim. No próximo dia 6, a partir do próximo dia 6, nós teremos a nossa atividade Sempre Vivas aqui na Assembleia, Mulheres, Histórias e Resistência. Vamos ter atividade formal aqui na casa, dia 6, na parte da manhã, dia 6 à tarde, na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Teremos atividades dia 10 e dia 11, no turno da manhã e no turno da tarde, aqui na Assembleia mesmo, painéis de debate de temáticas específicas. Vocês podem consultar o site para ver o detalhamento, mas teremos também uma rede estruturada aí por diversos municípios trabalhando nessa temática. O mês de março é um mês extremamente importante para nós mulheres, que é um mês de luta, é um mês que a gente faz menção à importância da mulher trabalhadora, da mulher que tem importância no cenário político. Estamos num ano que é um ano eleitoral, né? E esperamos, através desse ano, ter ainda mais mulheres ocupando os espaços da política. Então, vai valer a pena participar, vai valer a pena se somar a nós nessa luta. E este ano, gente, é um ano muito interessante. Minas Gerais completa 300 anos. Pela primeira vez na história do Parlamento Mineiro, nós temos uma bancada, a maior bancada da história, somos 10 mulheres aqui na Assembleia e pela primeira vez elegemos mulheres negras. Então nós estamos num ano extremamente importante e você faz toda a diferença, né, em participar conosco. Deputada Ana Paula, muito obrigado por participar conosco do Visão Parlamentar. Obrigada a vocês e até mais. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com a deputada Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade. Falamos sobre a programação do Dia Internacional da Mulher, que será feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também sobre outras pautas prioritárias na atuação da bancada feminina em 2020. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Assembleia. Aqui estão os horários disponíveis. Fiquem ligados. Até a próxima.